Bom, e agora que vocês já viram tudo isso, vamos entender de onde veio todas essas proposições. Ele veio do modelo cinético clássico, que é dividido em 3 etapas. A primeira, ela diz que precisa existir uma molécula ativada. Essa molécula ativada, ela é ativada através de choques entre moléculas, que passa energia cinética de uma para outra e ela fica ativada. Ele é um componente intermediário também, que a gente vai ter que escrever uma reação de pseudoequilíbrio. Então, eu já vou escrever qual vai ser a velocidade de formação desse composto nessa reação, que vai ser K1, que é o K1 que a gente tem aqui, vezes concentração de A ao quadrado, porque a gente tem 2 As. Na segunda etapa, o que ela diz? Que há uma desativação dessas moléculas. Parte dessas moléculas, elas não têm energia suficiente para se transformar em produto. Então, o que acontece? Elas voltam a ser reagente de novo. Então, eu tenho a reação direta e aqui a reação reversa. E agora, ele é um reagente. A velocidade de formação dele é K2 vezes a concentração desse composto ativado, mas a hora que eu for somar eu preciso colocar o sinal negativo, porque agora ele é um reagente. E no último passo, ele considera aquelas moléculas ativadas que conseguiram passar para se tornar um produto. Então, esse composto ativado está formando uma outra reação onde ele conseguiu ser um produto, mas como ele é reagente, ele também precisa ter o sinal negativo ali. Como é que a gente determina a taxa de reação de formação de um produto? Ela é aquela nossa última reação. Só que agora o produto, que é o produto S, ele tem um sinal positivo, porque ele é um produto. Eu não posso ter esse A estrela, né, que a gente chama, que é esse composto ativado, ali, porque ele não faz parte. Então, eu vou escrever as velocidades para esse componente igual a zero. Então, a gente tinha escrito, ó, a primeira ele é um produto, e na segunda e na terceira ele é um reagente, por isso o sinal negativo. Igual a zero, isolo essa concentração e substituo na minha velocidade final. Isso foi mais ou menos igual ao que a gente obteve anteriormente, lembra? Então, agora vamos analisar um pouquinho essa equação. Vamos supor que a gente tenha a concentração de A muito pequena. Então, a multiplicação de K2 vezes A vai ser muito menor do que K3. E a gente consegue simplificar essa equação. Vamos simplificar ainda mais ainda. E aí, a gente tem essa equação simples. A gente tem uma reação de segunda ordem simples. E quando a gente tem a concentração de A muito grande, o que vai acontecer? Quer dizer que esse valor é muito maior do que o K3. Deixa eu mostrar no pointer. Esse valor aqui é muito maior do que o K3. O que vai acontecer? Eu posso cancelar o K3. Então, eu vou substituir aqui na minha reação. Vou cortar esse A com o quadrado e eu vou ter uma reação de primeira ordem. Então, de acordo com a concentração de A que eu tenho no meio, eu tenho uma reação de segunda ou de primeira ordem. E é assim que a gente pode fazer algumas simplificações. Gente, como é que tudo isso foi descoberto? Parece coisa de louco. Bom, tudo isso veio lá no século XX, quando o Nernst resolveu estudar a reação de formação do HCl a partir do hidrogênio e do cloro. Ele disse assim, gente, a energia de ativação aí é muito alta, não tem como isso acontecer. E aí ele propôs um novo mecanismo. O que ele propôs nesse mecanismo? Que 2 cloros iriam se chocar, que ele iria formar um radical, e esse radical ele era ativado, então ele ia conseguir promover uma reação. O início para essa reação acontecer, eu precisava ter esse radical. Aí eu teria a reação propagando, então esse cloro reagiria com o H2, que formaria o HCl mais o hidrogênio ativado, que reagiria com outro cloro, que formaria o componente, ele ficaria nessa reação loop assim, até que eu vou promover a retirada de energia desse sistema e fazer ele voltar naquela reação inicial, que seria o meu término. Propondo esse mecanismo, a formação do HCl a partir do hidrogênio e do cloro seria de 38 kJ por mol. E se a gente não tivesse essa formação de radicais, seria 183 kJ por mol.
E como todo mundo tende pela lei do mínimo esforço, com certeza a reação procura um caminho mais fácil. E aí que ele conseguiu explicar a formação através de um mecanismo de reação. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar rapidamente sobre a teoria do estado de transição, que é aquela que um componente ele é ativado e se ele consegue passar pela energia de ativação ele volta, se ele não consegue ele vai para frente. Gostaria só de frisar porque é muito importante para o modelo cinético que a gente tem. Então a gente vai ter aqui o choque entre moléculas que vão formar um complexo ativado. Aquele complexo ativado que conseguir passar por essa energia de ativação aqui, ó, ele forma produtos. E aquele que não conseguir, ele volta e faz o reagente. Ele precisa estar ativado, esse complexo ativado, para conseguir passar por essa barreira. Acho que fica mais claro a gente mostrar assim pelo gráfico. Mas existe um fator importante aqui. Muita atenção, gente, que não basta eles se chocarem aleatoriamente. A colisão precisa ser efetiva. A gente vai falar isso em outra aula, mas eu já quero trazer aqui porque isso é importante para já ficar linkado ao que a gente falou. Não adianta ele se chocar dessa maneira, como a gente está vendo aqui embaixo. Ele precisa se chocar de uma maneira eficaz. Aí sim a gente tem a formação de produto. Senão, ele volta para a sua condição inicial. Sei que a aula foi longa, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam muito e na sala a gente faz exercício, tá bom? Até mais tarde.